Paz do Senhor a todos novamente, é o Giovanni, dando continuidade às gravações aqui, de que algumas pessoas têm essas dúvidas. No vídeo anterior eu falei sobre o livro de Ruth, a Moabita, que se casou com o patrão dela, Boaz, e que ela é antecedente tanto do rei Davi como do próprio Jesus. Também falamos sobre quem escreveu aí o livro da rainha Esther, que conseguiu livrar o povo dela da morte. Vamos falar agora um pouco sobre o polêmico e famoso livro de Jó. Jó, para os irmãos terem uma ideia, ele foi um personagem que ele viveu antes do dilúvio, antes de Noé. Ele viveu aproximadamente no mesmo tempo cronológico do servo de Deus chamado Enoque, aquele famoso Enoque que viveu 350 anos, teve um filho chamado Matusalém e, como ele era muito dedicado a Deus, Deus levou ele vivo para o céu, Deus recolheu ele com corpo e tudo, ele subiu, ele foi arrebatado. Enoque teve esse filho chamado Matusalém. Matusalém viveu quase 1000 anos sobre a face da terra, 969 anos, se não me engano. Matusalém teve um filho chamado Lameque, e Lameque teve um filho chamado Noé. Esse Noé foi o que construiu a arca no dilúvio. Bem, aí algumas pessoas podem até pensar da seguinte forma: se Jó foi contemporâneo de Enoque, Enoque foi o bisavô de Noé, então Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Mas não. Jó teve todas as experiências com Deus, teve toda essa vida com Deus, foi um servo de Deus, mas a história dele não foi escrita. Somente anos mais tarde, aproximadamente aí cerca de quase 1600 anos, mais ou menos aí depois de Noé, mais ou menos isso, é que Deus usou o grande profeta Moisés, famoso Moisés, descendente da tribo de Levi, Levi filho de Jacó, Jacó filho de Isaac, Isaac filho de Abraão, Abraão descendente de Sem, Sem filho de Noé. Essa é a genealogia, a árvore genealógica, só para os irmãos terem uma noção do tempo que demorou para ser escrito o livro de Jó. Deus revelou tudo isso para o profeta Moisés. Foi o quarto livro que o profeta Moisés escreveu, né? O primeiro livro que Moisés escreveu foi Levítico, o segundo foi Números, o terceiro foi Êxodo, o quarto foi Jó. O quinto livro que Moisés escreveu foi o Gênesis, que foi colocado em primeiro na Bíblia por ordem cronológica, e o sexto livro que Moisés escreveu foi o Deuteronômio. Bem, aí algumas pessoas dizem assim, mas será que Moisés conhecia tão bem assim a história de Jó? Não. Moisés apenas conhecia algumas coisas, somente alguns fatos, alguns pedaços de história, de fatos da vida de Jó. Mas como Moisés subia a montanha, o Monte Horebe, o Monte Sinai, quase todos os dias, e quase todos os dias ele conversava face a face, cara a cara com Deus, foi um dos raros homens que conversava frente a frente com Deus, o profeta Moisés, e ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Então Deus revelou para Moisés todos os detalhes da vida de Jó, inclusive aquele diálogo terrível, aquele diálogo temeroso que o diabo teve com Deus. Ele subiu até os céus, de uma certa forma o diabo tem acesso aos céus, ele subiu e questionou a Deus sobre Jó. E Deus permitiu que ele tocasse, que ele destruísse a vida de Jó, para provar que Jó realmente era obediente ao Senhor, era obediente a Deus. Tudo isso foi revelado, foi uma revelação. Deus foi revelando, Deus mostrou para Moisés. No caso aqui não é revelação do futuro, no caso não é profecia, é uma revelação do oculto, daquilo que estava escondido, uma revelação do passado. Algumas pessoas pensam ou acham que Deus mostra só o futuro. Não. Deus mostra coisas do futuro que vão acontecer,
Deus mostra coisas do presente, aquelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, no nosso tempo, e que a gente não consegue ver, que a gente não sabe. Isso é revelação. E Deus mostra coisas do passado, coisas que estão ocultas, que estão escondidas, que a gente não viu, que a gente não sabe, que ninguém viu, que ninguém conhece. Deus conhece, Deus sabe. Ele é o Criador, é onisciente, é onipotente, conhece tudo, vê tudo, e Ele revela para os seus servos profetas. No caso aqui, passou-se muito tempo que tinha acontecido a história de Jó, desse servo de Deus chamado Jó. Mesmo assim, Deus fez questão de mostrar tudo aquilo que aconteceu no passado com o profeta Jó, com seu servo Jó, através do profeta Moisés. Ele revelou tudo, ele contou tudo para Moisés, e Moisés escreveu no livro. E aí vem o famoso livro de Jó. Ok, meus irmãos? Só para tirar a dúvida, o autor, né, o escritor do livro de Jó é o profeta Moisés. É uma revelação que Deus mostrou para ele do passado. Ok, meus irmãos? Deus fez questão de mostrar e de revelar a história de um grande homem de Deus chamado Jó. Fez questão de mostrar e deixar escrito através do primeiro escritor da Bíblia, que foi o profeta Moisés. Ok, meus irmãos? No mais, Deus abençoe a todos.